Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus tem uma palavra para a sua vida, para seu coração. Ele vai falar profundamente com você sobre a porta eficaz que ele já abriu. Louvado seja Deus. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Diz assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Pois é esta mensagem que Deus determinou para ser ministrada para os corações. E Deus, claro, óbvio, nunca fala à toa, tem um propósito. Irá alcançar vidas específicas para a glória e honra do nome do Senhor. Essa porta aqui é uma oportunidade, uma ocasião para ser feito algo. É uma porta, você sabe que a porta é o lugar onde entramos e temos acesso. Pois é. Ele diz, se me abriu, já está aberta a porta. Você tem dúvida? Mas a Bíblia também diz, e há muitos adversários. Guarde essa palavra no seu coração, guarde, esconda ela. Louvado seja Deus, porque Deus, o Todo-Poderoso, desce à nossa dimensão para falar, para responder, para dirigir, para estabelecer o que Ele tem, efetivamente. Pois é. Vou falar claro, óbvio, eu preciso falar um pouco do contexto desse capítulo, aqui o último capítulo de 1ª Carta aos Coríntios, para que não seja uma coisa solta, para que você possa entender o quanto esta porta aqui era eficaz. Assim como hoje, a porta que ele abriu para você terá resultados tremendos na sua vida. Tem eficácia, tem efeitos gloriosos, e você vai entender que quem abriu a porta foi Deus e ninguém pode fechar. E você vai entrar pela porta para que seja estabelecido o que Deus já determinou para você. Pois é. Paulo encerra a 1ª carta aos Coríntios falando palavras de amor para aqueles irmãos, sedentos de Deus, apesar de problemas que existiam na igreja. Pois é. E ele também aqui, nós vamos ver que ele fala sobre coleta, sobre oferta, que seriam dirigidas para 2 grupos de pessoas. São os mesmos grupos que a igreja hoje, que os servos de Deus hoje têm que se preocupar para fazer. O grupo dos obreiros de Deus, que fazem a obra do Senhor, e o grupo dos necessitados. São as 2 vertentes principais para que sejam direcionadas as ofertas. Então ele diz assim, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Olha só, ele não especificou valor. Conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Pois é, achei tremenda essa mensagem que Paulo tocou lá dentro de cada um, quando ele disse conforme a sua prosperidade. Então,
Cada um ia refletir como estava a sua vida, o que poderia dar de melhor para que pessoas fossem ajudadas. O coração da pessoa iria se abrir de acordo com a sua prosperidade. Tremendo isso. Isso aqui me tocou muito, conforme a sua prosperidade. Então, Deus ia tocar nas pessoas, ia mostrar a elas que elas estavam prosperando por causa da mão potente de Deus. E claro, óbvio, que Deus não quer só que a pessoa venha somente. Deus quer também, Deus não quer, né, no meio do povo dele, ávaros, egoístas, pessoas gananciosas. Deus não quer isso, de forma alguma, porque ou nós servimos a Deus ou a Mamon. Não é possível servir a dois senhores. Jesus deixou bem claro na Bíblia Sagrada. Pois é. E quando tiver chegado, mandarei-os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Aí ele começa a dar as diretrizes, tal. Mas me chamou a atenção também para que você possa entender esta porta que foi aberta. É bom que você compreenda o versículo 5 até o versículo 8. Diz assim: irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. Olha o desejo tremendo que Paulo tinha de rever os irmãos. Tremendo isso. Mas, como sempre, na vida de Paulo, quem decidia tudo era Deus. Então, ele fazia muitos planos, mas ele deixava a cargo do Senhor a resposta final. Glórias a Deus. Um grande exemplo para mim e para você. Sempre colocar o Senhor na nossa frente para Ele fazer e nós obedecermos a sua direção. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno para que me acompanheis aonde quer que eu for. Ou seja, ele ia em Corinto, ele está afirmando aqui que ele vai, mas depois, antes, né, de ele ir para Corinto, a Bíblia diz que ele ia passar pela Macedônia, onde Paulo chegava, tinha irmãos. Meu Deus, glórias a Deus pelos nossos irmãos verdadeiros que estão espalhados sobre a face da terra, meu Deus. Quando a gente se encontra, meu Deus, é uma grande alegria, é um grande consolo, é um refrigério para a nossa alma. É uma identificação profunda, é o mesmo Deus, o mesmo Senhor, é o mesmo propósito, o mesmo pensamento, o mesmo coração. Meu Deus, é tremendo isto, tremendo. Então, você percebeu que Paulo valorizava a companhia dos irmãos, porque quem aqui nesse mundo pode dizer que não precisa de ninguém? Não existe. Nós precisamos uns dos outros. Sempre. Louvado seja Deus pela vida de cada irmão em Cristo que nós temos, que Deus nos deu de presente. Não nasceu do mesmo ventre que nós físico, mas das mesmas entranhas espirituais. Louvado seja Deus para sempre. Porque não vos quero agora ver de passagem, somente rapidamente, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Tá vendo? Então ele ia
ele ia na Macedônia, ia passar por lá, ia para Corinto, para estar mais tempo com aqueles irmãos. Então, os planos de Paulo eram esses. Mas ele diz assim, se o Senhor o permitir, ele ia passar mais tempo com esses irmãos, se o Senhor o permitir. Glórias a Deus. Que a nossa vida possa ser pautada pela direção de Deus, pela vontade soberana de Deus. Sempre. Pois é. Mas ele diz aqui uma palavra no versículo 8. A palavra que o Espírito Santo me deu, nós lemos, fica no versículo 9. E eu não vou sair desse versículo 9. Eu não vou ler os outros versículos. Porque a palavra que o Espírito Santo me deu fortemente foi o versículo 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. E há muitos adversários. É esta a mensagem. Só que para que nós possamos entender, é bom que a gente veja, conforme vimos alguns versículos anteriores. Porque ele fez planos, conforme nós lemos, que ia para Macedônia e depois ia para Corinto. Mas aqui no 8, olha o que ele diz, ficarei, porém, em Éfeso, até ao Pentecostes. Não era naquele momento que ele ia. A direção de Deus era para ele ir após o Pentecostes. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Agora, por quê? Porque que se ele queria tanto ver os irmãos, tanto ser acolhido por aqueles homens e mulheres que o amavam tanto, por que ele não ia logo? Pois é, a resposta é o tema dessa pregação. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Tremenda essa mensagem, meu Deus, Jesus Cristo. Pois é. Então nós sabemos que uma porta é uma oportunidade para algo acontecer. Claro. E essa porta aqui foi Deus quem abriu. A porta que está diante de você aberta, foi Deus quem abriu. Foi Deus. Deus preparou essa porta para você. Deus, o Todo-Poderoso. Pois é. Louvado seja Deus. Então, porta, claro, conforme eu já falei, é um lugar que nos dá acesso. Pois é. Mas, na nossa vida cristã, sempre vai haver um mais. A porta foi aberta, grande e eficaz, mas há barreiras. E há muitos adversários. Então, esse levante, essa oposição, tá entendendo? É para que aquela porta aberta para Paulo, é para que Paulo não entrasse por ela. Aí se levantou os opositores, os adversários, os inimigos, na verdade, de Deus. Mas como a pessoa não pode, claro, se levantar contra Deus, ele se levanta contra aquele que serve a Deus. Sempre é assim. Pois é. Vamos entender. Então, a porta já havia sido aberta, mas os adversários
Não queriam, de forma alguma, que Paulo entrasse por ela. Quando Deus faz algo por nós, abre uma porta, entenda isso, o inferno se levanta para que não entremos pela porta, para que nos acovardemos e até chegar o momento de renunciar. Não, é muita confusão. Você percebeu que Paulo não procurou confusão com ninguém, não procurou, mas quando a porta foi aberta, a confusão foi estabelecida pelos adversários. Sempre é assim. Está entendendo? Sempre. E os inimigos fazem isso para a pessoa desistir. É uma guerra terrível, travada, que nós só vencemos com o poder de Deus. Muita gente, por isso que a Bíblia diz o quê? Os covardes voltem. Não é isso? Lá no livro de Juízes, aqueles soldados de Gideão, pois é, quantos voltaram? Muitos. Eles pensaram bem, olha, os inimigos são fortes, estão armados, nós não somos nada, nós vamos perder. Perderam mesmo uma grande oportunidade de ver a glória de Deus, de ver a derrota dos inimigos, dos midianitas. Pois é, louvado seja Deus, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Quer dizer, uma porta grande, uma porta de vitória mesmo. Vitória, vitória, vitória. O adversário não queria que Paulo entrasse, assim como ele não quer que você entre pela porta que Deus já abriu para você. É obra de Deus essa porta aberta. Entenda o que ele diz aqui, grande e eficaz. Essa porta terá resultados tremendos, efeitos, terá eficácia. Louvado seja Deus. Meu Deus é forte. É uma porta aberta. É uma porta, mas simultaneamente acontecerá oposição. E é muita oposição para que você não tome posse do que Deus lhe deu. Essa porta foi aberta por Deus. Você sabe qual é a porta. Não precisa eu descrever as áreas. Você sabe qual a porta. Essa porta é a porta da sua vitória. A porta aqui de Paulo era a porta de uma grande obra que ele ia fazer com vidas. Está entendendo? Pois é. Era uma obra que ia ter resultados tremendos para a glória de Deus. Por isso que houve adversários. E não eram poucos não, viu? Muitos. Imagine. Mas Paulo poderia usar isso até aqui como desculpa e deixar Éfeso e ir para Macedônia e depois para Corinto, onde havia pessoas que estavam esperando com todo o amor. Você está entendendo? Mas ele usou essa oposição para permanecer lá. Tremendo isto. Esse levante aí é para você resistir a ele.
Não é para você recuar. Não é para você deixar o posto. Não é. É para você prosseguir. Como Paulo fez. Muitos poderiam estar com medo no lugar de Paulo. Mas ele usou todo aquele levante ali para ele não deixar Éfeso, para ele permanecer lá, para entrar por essa porta, conforme diz aqui, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, uma oportunidade, uma ocasião de Paulo fazer grandes coisas para a glória e honra do nome do Senhor. Você está entendendo? Pois é, ao invés de ele fugir, ele resistiu. O que é que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir é se opor a ele. Então já pensou se Paulo dissesse assim, não, eu vou fazer uma coisa, eu vou me descansar com meus irmãos, eu não estou afim mais de tanta gente procurando tanta confusão, eu fazendo bem a todo mundo. Já pensou se Paulo tivesse essa autocomiseração? Ele não ia entrar por essa porta grande e eficaz que foi aberta para ele. Essa porta grande, olhe bem, esta porta que Deus abriu para você é grande e eficaz. Louvado seja Deus, tome posse disso. Creia. Deus é fiel. É grande e eficaz essa porta para você entrar e ter resultados tremendos na sua vida e trazer profundas alegrias, refrigério, paz. Oh, glória a Deus, para você saltar de alegria. É isso que muitos dos que servem a Deus genuinamente precisam, sabia? Nós temos a alegria da salvação eterna. Claro que sim, é óbvio. Sem a salvação eterna não somos nada. Temos essa alegria profunda no nosso espírito, mas também precisamos ter alegria na nossa alma, porque esse mundo aqui não é somente para estarmos sofrendo, não. Tem momentos de alegria, tem momentos, meu Deus, de júbilo na presença de Deus. Louvado seja Deus, é óbvio. Será que Deus nos colocou aqui só para sofrer? Só para sermos atacados pelos adversários? Quando acontece isso aqui, que muitos adversários se levantam, saiba de uma coisa, pessoas que você sabe, também pessoas que você não sabe, que é uma surpresa, que verdadeiramente aquele que serve a Deus sempre tem com pessoas. Às vezes a pessoa acredita nas outras, mas aquelas outras, uma boa parte está apunhalando, quer ver a derrota. Até diz que está torcendo ali para ver a vitória, mas dentro é mentira. Está trabalhando nos bastidores para ver a derrota. Isso existe. Infelizmente existe. E vai ser assim até sairmos aqui da terra, até a volta de Jesus. Haverá isso. Como sempre houve. Pode perceber, toda vitória vem acompanhada de muitas lutas, muitos opositores, muita maldade, para que a pessoa não tome posse daquilo que Deus deu. Isso aí é algo real. Quanto mais entenda, quanto mais você pode, principalmente se você for uma pessoa ainda com pouco tempo de evangelho, você pode se chocar com isso, mas é verdade.
Quanto mais você se aproxima de Deus, mais os seus olhos espirituais são abertos para você ver como Deus vê, para você ver além das aparências. Há adversários que são evidentes e há outros que são camuflados, que você está ali correndo perigo até, porque você está confiando, até compartilhando as coisas, e a pessoa está ali, por detrás, querendo ver a derrota. Isso é algo que com que nós temos que conviver nesse mundo aqui, até o Senhor nos levar para a glória, onde não haverá nada disso eternamente. Mas o fato é que a porta aberta está dizendo aqui uma grande e eficaz porta. Grande, eita, é vitória, é uma grande vitória, é glorioso, porque Deus já abriu a porta. Aqui já está dizendo, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Eu gosto muito de pregar com a revelação do que Deus está dizendo, sabe? Do que Deus quer falar. Eu gosto de pregar muito a palavra revelada. O que Deus quer dizer? Pois é isso aí. Essa porta aqui já foi aberta. Por isso que a grande importância de estarmos unidos ao Senhor sempre. Sempre com comunhão permanente com Ele. Para que nós possamos estar vigiando sempre. Porque essa porta aberta, ao mesmo tempo que ela foi aberta, apareceram os adversários. Para quê? Para impedir a pessoa para a qual a porta foi aberta de entrar. Para impedir. Mas a Bíblia Sagrada diz aqui, e há muitos adversários, mas a porta já foi aberta. Não dá mais para voltar atrás. Não é para voltar atrás. É para guerrear. É para lutar bravamente e conquistar. E possuir o que Deus já lhe deu. Deus já deu. Essa porta aí é motivo de muita inveja. É muito levante mesmo. É muito ódio dos adversários. Para que você não entre. Para que você se acovarde e recue. Mas Paulo está dizendo aqui, ficarei, porém, em Éfeso, até o Pentecostes. Ou seja, eu não vou viajar agora. Eu pensei em ir em Macedônia, em Corinto, quero ver meus irmãos, mas não vou agora. Não vou. Vou ficar em Éfeso. Por quê? Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. E há muitos adversários. Louvado seja Deus, porque esses adversários cairão por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no sangue da nova aliança que está sobre a vida daqueles que hão de herdar a vida eterna. Você entrará por essa porta. Os inimigos não querem. Eles estão trabalhando claramente e ocultamente para que você não entre. Mas assim diz o Senhor, você vai entrar. Você vai desistir de fazer até outras coisas que estavam nos seus planos. Assim como Paulo.
Porque você vai entrar por essa porta grande e eficaz que foi aberta pelo Todo-Poderoso. Os inimigos estão em polvorosa, irados, rangendo os dentes contra você, mas eles estão derrotados pelo poder que há no nome de Jesus. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. O que foi que Davi disse no Salmo de número 18? Persegui os meus inimigos e os venci. Você vai vencer todos eles pelo poder de Jesus Cristo. Pelo poder do Espírito da glória de Deus que está sobre sua vida. Se lembre que Deus, nada ele fala à toa. A Bíblia Sagrada diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Deus avisa tudo. Deus está avisando aqui dessa porta que ele já abriu. Mas também ele está avisando dos adversários. Os adversários, muitos deles usando uma capa, muitos deles travestidos de amigos, de companheiros, de bonzinhos, são serpentes venenosas, preparadas para o bote. Mas a Bíblia diz: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. E há muitos adversários. Meu Jesus Cristo de Nazaré. Há muitos adversários. Você está entendendo? Porque essa porta, ela terá resultados surpreendentes em sua vida. Coisas que você nem imagina irão acontecer. Através dessa porta que você entrar. Por isso que está esse levante. É um levante terrível, tenebroso, para que você não entre por essa porta. Mas você vai entrar pelo poder de Jesus Cristo. Pelo nome que é sobre todos os nomes. Ao suar do qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que só Jesus é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. É por esse nome. É firmado nesse nome que você vai entrar por esta porta grande e eficaz, independente dos adversários. Pois é. A porta já está aberta para você entrar. Não se acovarde de forma alguma. Pode fazer prova com Deus. Pode fazer. Faça a prova com Deus. Deus vai até o fim testificando que é Ele, o Todo-Poderoso, que abriu essa porta grande e eficaz. Entenda que o levante não é uma coisinha pequenininha, não. É um levante terrível para te derrubar, para você não conseguir entrar, para você não tomar posse do que Deus tem para você. É um levante, é uma guerra instalada. Mas não se detenha, prossiga. Porque aquele que prometeu é fiel para te guardar. Louvado seja Deus.
Glorificado e exaltado para sempre o nome do Senhor. É muito levante, é muita oposição. Porque você já parou para pensar que tudo que Deus faz pelos servos dele, seja o que for, a vitória que a pessoa for receber, tem levantes terríveis. É tanto ódio que as pessoas que pessoas sentem, que elas tem delas que querem até tirar a vida da pessoa, para que a pessoa não entre pela porta que Deus abriu. Você pode até se chocar com isso, mas é verdade. É a pura realidade. Quanto mais você se aprofunda nas coisas de Deus, no reino de Deus, mas você vai ver isso claramente, você também será vítima desses adversários. Só que você não vai recuar, você vai lutar, você vai guerrear e você vai vencê-los pelo poder de Jesus Cristo. Mas por esta porta aqui, você vai entrar. Pode aparecer até outros convites, mas não vem de Deus. É esta porta que o Senhor abriu, ele já abriu para você. E vem outras coisas para te dispersar, para você ficar em dúvida o que você vai fazer. Aí é o mundo espiritual contra você, para que não seja estabelecido o que Deus tem para a sua vida. É forte, é forte, é forte. Talvez você fez outros planos. Você até pode ter até escrito em algum lugar que você estava pensando em fazer. Às vezes você escreveu até na Bíblia, em algum lugar da Bíblia, o plano do seu coração. O desejo que você tinha. E de repente essa porta é aberta. E aí? Às vezes vem, a pessoa fica em dúvida, o que é que vai fazer? Pois é. Você vai entrar por essa porta, grande e eficaz. Ela já está aberta. Sabia disso? É forte, já está aberta. Deus vai guiar tudo. Agora você vai fazer a sua parte, que é guerrear contra os adversários. Porque entenda, como é que você vai guerrear contra os adversários? Que esses adversários estão sendo usados por Satanás. Satanás está aliado ao coração de cada um deles para fazer o mal a você. Ah, é Satanás só? Não é Satanás só. São eles. A Bíblia diz, há muitos adversários. Então, são os homens. Mas capitaneados por Satanás. Você está entendendo? Como é que você vai lutar contra os homens, contra Satanás? Ora, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Pois é. Então, como é que você vai lutar aí? Olhe bem, essa porta está aberta, grande e eficaz, mas há muitos adversários. Como é que você vai fazer? Você vai fazer o que Paulo fez, guerrear. Como é que você vai guerrear? Pois é. Olha as armas espirituais. Você conhece? Bíblia, oração, jejum, consagração.
Claro que antes de tudo isso aqui, um coração limpo e puro. Um coração que só tem parte com Deus. Porque entenda, se a pessoa usar as armas espirituais, estando dividida em cima do muro, aquelas armas ali se voltarão contra ela. Satanás é perverso. Mas se a pessoa está aliada a Deus, como Paulo aqui, porque essa mensagem aqui é para aquela pessoa que está aliançada eternamente com Deus, como Paulo. Como é que você vai lutar aí? Você vai lutar usando as armas espirituais, se consagrando a Deus cada dia mais. Porque Deus vai abrir seus olhos espirituais para você ver. Cuidado com o que você fala, com quem você fala. Cuidado. Guarde os seus segredos para você e Deus. Você não sabe quem verdadeiramente é seu amigo, a menos que Deus já testificou completamente. Aí você pode confiar naquela pessoa que ama você, aquela pessoa que tem respeito a você, aquela pessoa que quer ver sua vitória. Não são muitas. Nunca pense isso. Então você vai guerrear contra esses adversários, contra Satanás, usando as armas espirituais. Mas você está lidando aqui com homens, com adversários, pessoas, não é? Como é que faz isso? Essas pessoas você deixa com Deus. É Deus que trata deles. A nossa luta é contra Satanás. Agora, quanto aos homens, é Deus que trata. É Deus. Mas só em você usar as armas espirituais, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver, sabe? Eu nunca joguei dominó, nunca gostei, mas já presenciei pessoas jogando antigamente, que o dominó caía assim, aquelas pedras, né, que chamam, caía assim uma atrás da outra. É assim que você vai ver os seus inimigos, esses adversários que se levantam para que você não entre por essa porta. Entenda, essa porta foi Deus quem abriu para você. Através dessa porta virão resultados surpreendentes para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida é através dessa porta que Ele abriu. Não temam os adversários. Não temam. Não tema eles. Não tema, porque você está na presença de Deus, debaixo da mão potentíssima do Senhor. A Bíblia diz, não temas o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Não temas. Não temas. É Deus diante de você, quebrando o arco, cortando a lança e queimando os carros no fogo. É Deus, o Todo-Poderoso. Ele lhe diz aqui, creia como Ele vive. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. E há muitos adversários. Mas essa porta aqui, Deus quem abriu. Quem são os adversários? Já estão derrotados. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não recue. Não temas. Porque o que Deus vai fazer na sua vida através dessa porta aberta, sabe o que é? Quer que eu lhe diga aqui? É tudo, muito mais, além, abundantemente, daquilo que você pede ou pensa.
É isso que Deus tem. Não temas. É tremendo o que Deus vai fazer. Você vai cantar o hino da vitória. Vale a pena você renunciar a tantas outras coisas para você entrar por essa porta aí, grande e eficaz. Que Deus que abriu e ninguém vai fechar. Sabe como é o nome dessa porta? É a porta da sua vitória. Ela está aberta. E você vai entrar. Você vai ver resultados tremendos. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai pular de alegria para exaltar a majestade santa. Essa é a mensagem que o Espírito Santo de Deus. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Ela está aberta. E você vai entrar por ela para a glória de Jesus. Não temas. Deus é contigo. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.